Pela frente, vamos aguardar aí para ver se vencer. Então não é surpresa por tudo que a gente viu do Santos, vice-campeão da Libertadores da América da temporada de 2020. Miguel Ángel Ramírez, técnico do Internacional, para a gente falar do Colorado, que perdeu em sua estreia. Vamos lá com o técnico do Inter. Por un lado, sabemos, ¿no?, de la influencia de la altitud, sobre todo a medida que pasan los minutos. Pero bueno, nosotros, ya lo dijo Mauri, que habíamos planteado y entrenado una cosa que luego modificaron. Tenían entrenador nuevo, no sabíamos que íbamos un poco a ciegas en lo que nos podíamos encontrar, y la información que teníamos era de lo que él había hecho en su etapa anterior, de lo que el entrenador había hecho en otros equipos. Entonces tuvimos que tomar decisiones durante el juego para intentar resolver. Nos costó mucho el entenderlo desde fuera, porque a partir de lo que vimos empezamos a mover las estructuras, aprovechamos el intermedio para explicarlo, hicimos trocas para ver si podíamos llevar a cabo mejor ese nuevo plan para lo que nos habíamos encontrado. Y bueno, no hicimos un buen partido, vamos a recuperar a la gente para poder sumar en el próximo. Tenemos que ganar en casa. Bom, tá aí o Miguel Ángel Ramírez falando no microfone da ESPN Brasil, aqui no Linha de Passe. Pedro Ivo Almeida foi o seu destaque aqui do programa, uma partida que você acompanhou atentamente. Para o pessoal que está acompanhando, eu vou resumir numa única palavra o que disse o Ramírez, o técnico. Ele foi surpreendido. Surpresa. Foi isso que eu entendi de tudo que ele falou, Pedro. E você? Ele, antes de qualquer coisa, é digno de aplausos, né? O André gosta sempre que ele valoriza, que ele é digno de aplausos, a gente usou esse termo em algum momento. Se ele não fez nada bem durante o jogo, após o jogo, ao menos ele foi decente, sincero, honesto, de que ele foi surpreendido, de que ele não foi bem, de que ele errou e que isso levou o time à derrota. Eu acho que todo mundo que abre ali para ver, 2-0 na altitude, será que foi por causa da altitude? Inter foi prejudicado, não conseguiu correr, não. Diferente. O Inter em nenhum momento foi senhor do jogo, foi absoluto, dominou as ações, não. O jogo quase todo se deu no campo de defesa do Inter, e nessas bolas começa agora esticada, onde o time tentava fazer alguma coisa, agora no gol anulado do segundo tempo ali que a gente vê. O que acontece, quando ele fala em ser surpreendido, ele desenhou um time a partir de um trabalho que ele imaginou do Always Red. O Always Red trocou seu treinador, então ele diz que ele foi surpreendido porque não tinha exatamente como estudar. E a partir de um jogo que ele vinha construindo no início de trabalho do Inter, ele via um time que entendeu como é que poderia jogar na altitude, testando o goleiro de fora. 2-0 e poderia ter sido muito mais se não fosse o Marcelo Lomba, que salvou o Inter no primeiro tempo. O Always Red não tem exatamente qualidade na troca de passe, na movimentação, um dos raros lances de triangulação de construção. Marcelo Lomba faz a defesa aí. Então apostava muito no chute de fora da área. Chute de fora da área, testa o goleiro, tenta uma bola mais enfiada. E o que o Ramírez faz no intervalo? Saca um atacante, coloca um zagueiro, espalha sua linha defensiva e deixa ele na frente muito desprotegido. Muito zagueiro atrás e desprotegido na entrada da área. Ali não tinha exatamente quem fizesse o combate. E aí o Always Red começa a sentir ainda mais à vontade, começa a testar ainda mais de fora, e uma dessas bolas entra. O que ele faz? Saca o zagueiro e tenta mudar. Pega o Rodinei e joga na esquerda. Não lança a mão de Patrick, talvez uma de suas principais armas. Há quem possa dizer que ele não vinha bem no início do Ramírez, mas no último jogo ele foi muito bem, inverteu de lado. O Ramírez gosta que o Patrick canhoto venha do lado que não é o pé bom, puxando a bola de fora para dentro. Hoje ele nem lança a mão do Patrick, ficou talvez um pouco mal explicado. Ele diz que é uma questão de ordem tática. Então assim, foram muitas sequências, foi uma sequência de erros, uma sequência de decisões que não foram felizes, que acabaram levando o Inter a esse resultado. Não foi somente a altitude. O Inter não conseguiu se impor no primeiro tempo. O Inter talvez parece que tenha ficado dosando ali a energia no primeiro tempo, por conta da altitude. Quando você dosa demais a energia, você corre o risco de sair atrás do placar e depois não ter fôlego, não ter cabeça, não ter condições ali sanitárias de saúde, a gente pode dizer assim, na altitude, de buscar um empate, de buscar uma virada contra um time que já está acostumado àquele ambiente. Então o Inter errou no seu modelo inicial de jogo, o treinador errou na sua opção
e admitiu, quem está falando disso não somos nós, errou na opção do intervalo, errou na mudança ali aos 20, 25, e aí ficou tarde demais, ainda teve um erro de saída de bola no final, tomou 2-0, então o Inter não conseguiu, ao contrário do Santos, que tinha a bola e não sabia o que fazer, e o Barcelona foi muito mais incisivo, o Inter não teve a bola em nenhum momento, o Inter em nenhum momento do jogo sabia o que fazer, não era aquele Inter do Ramires, que vinha mostrando ainda que de maneira gradual uma evolução. Mas é claro, eu acho que tem muito a se falar, quando ele fala de olhar para frente, é isso. O trabalho não acabou, o Ramires não tem que ser demitido. Não é que deu tudo errado e ele não serve para a Libertadores. Só que foi um ponto crucial, foi uma estratégia errada e tem que pensar nos próximos 5 jogos. Vai precisar tirar essa derrota aí. Mensurar o peso da altitude é sempre um negócio muito difícil, né, nos resultados. Em um dos gols, né? Então, e é isso que eu ia falar, quer dizer... um dos gols. Não, o que eu digo que é difícil Primeiro. de mensurar é o peso físico, né? Claro. Evidentemente, os lances em que a gente vê erros de tempo de bola, aí é muito fácil a gente conseguir apontar, né? E aí você pode mensurar de acordo com a importância do lance e com o desfecho que ele teve. Mas, de qualquer forma, gol à parte, foi um jogo, como disse o Pedro, em que o Always Ready dominou o tempo todo, né? Que ficou atacando, que criou muitas chances. O Lomba talvez tenha sido o melhor jogador do Inter. E aí fica difícil da gente dizer o quanto disso, o quanto dessa superioridade dentro de campo tem a ver com a altitude. A gente pode supor, a gente pode dizer que foi isso. Claro que chama atenção que nos 15 minutos iniciais você já tenha esse impacto tão grande da altitude do ponto de vista físico, porque nos 15 minutos iniciais já foi um completo domínio do time da casa, mas eu acho que essa resposta ela só vem mesmo, o quanto da altitude pesou nesse jogo, essa resposta só virá não só no jogo de volta, mas nas outras partidas em que o Always Ready jogar fora de casa. O lance do Ramires cartão até amarelo facilita, né, Jean? Desculpa, Vitor. O Ramires até facilita quando ele não se prende a falar de altitude na entrevista pós-jogo. É verdade. Ele é muito digno de falar, eu errei, eu fui surpreendido, as opções não foram corretas. É muito interessante porque a gente foge dessa situação subjetiva. Será que foi altitude? Será que não foi? Que é como o Jean falou, é difícil cravar. Agora, muito digno ele sentar ali e falar, eu errei. As opções foram erradas, eu fui surpreendido e agora vamos olhar para frente. Isso é interessante. Mas Mesmo desculpa, porque você ia falar. Mesmo porque no jogo a 3.600, ele teria todas as possibilidades de não apontar o dedo para a própria cabeça e dizer não fizemos um bom jogo, a altitude nos atrapalhou demais, é muito difícil jogar aqui e agora a bola para frente. Seria uma entrevista coletiva bem rápida. Não, ele fez o contrário. Ele sabe muito bem, porque é dessa forma que ele trabalha, que é obrigação da comissão técnica apresentar ao grupo de jogadores tudo que pode acontecer num jogo contra um determinado adversário, de forma a prepará-los da melhor maneira possível para enfrentar esse adversário. E a comissão técnica do Internacional, chefiada pelo Ramires, falhou numa parte crucial do que era o seu trabalho em relação a este jogo. Isso não é um indiciamento desses profissionais, é uma leitura feita por eles próprios em relação ao que era a obrigação de passar para os jogadores e eles não conseguiram fazer. Ele não precisava ter feito isso e é muito digno da parte dele por ter feito e ainda mais da maneira elaborada como fez.